É, pessoal, quanto mais a gente corre de assombração, é aí que mais elas aparecem. Vocês devem lembrar, né? Do Boyzeta, que faz cosplay de caminhoneiro misturado com Ed Mota. Olha só, como que ele é bonito, né? Mentira! Então, parece que esse Boyzeta aqui se multiplicou e agora tem outros Boyzetas. Que merda, hein? E o mais incrível é como eles são parecidos. Olha só, é claro que eu não tô falando pela aparência, eu tô falando pela inteligência. Esse Boyzeta aqui, durante um debate, ele defendeu as plantas, ele defendeu os animais, ele defendeu as árvores, ele defendeu até o universo. Mas quando chegou na parte de defender bebês no ventre das suas mães, bebês da sua própria espécie, você já imagina o que aconteceu, né? Aí não tem problema você tirar a vida desse bebê. Proteja as plantas, proteja os ovos de tartaruga, mas os bebês nos ventres das suas mães podem ser tirados. Olha, sério mesmo, são situações como essa que fazem a nossa pressão subir, né? Mas o que esse Boyzeta aqui não esperava é que o Vitor Ruiz, esse rapaz aqui, fosse botar com areia nele, quebrando todos esses argumentos idiotas que esses esquerdistas e toda essa galerinha aí da lacração que diz que é mais amor, adora usar para poder argumentar que mães que não têm responsabilidade e que pais que não têm responsabilidade possam tirar a vida dos seus próprios filhos no ventre. E a gente vai ver esse cidadão aqui sendo entubado ao vivo agora. Eu já peço que você vai compartilhando esse vídeo para que o maior número de pessoas possam rir também. E enquanto eu vou comentando daqui, você vai comentando daí. E a gente vai rindo junto. Mas antes, se você quer poder ter a chance de faturar R$300 no Pix agora, faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição desse vídeo aqui agora, você vai vir pro meu WhatsApp particular e aqui eu vou te explicar como que você vai poder ter a chance de faturar R$300 no Pix agora aí da sua casa. O que você faria com R$300 agora? Você pagaria uma conta, pagaria uma dívida, levaria a sua família para sair? Então já clica no primeiro link da descrição e vem aqui pro meu WhatsApp. E para melhorar ainda mais para você, além de ter a chance de poder ganhar R$300 no Pix, você vindo aqui pro meu WhatsApp, eu vou te explicar como que você pode aplicar o meu método de ganhar dinheiro de casa, aonde você pode faturar de 3 a 6 mil reais por mês, aplicando ele aí do conforto da sua casa. E se você está se perguntando agora, pô Daniel, eu aplicando o seu método da minha casa, tem como eu ganhar mais dinheiro mesmo, fazer uma renda extra ou até uma renda principal? Bom, através desse mesmo método, eu saí de motoboy, onde eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, para poder morar em um dos lugares mais conceituados do mundo, de frente para a praia. Hoje eu tenho o carro que eu sempre quis, que eu sempre sonhei na minha vida, e esse método me proporcionou eu conhecer lugares no mundo que eu nunca tinha imaginado conhecer. E não mudou só a minha vida não. O Matheus, ele tá aplicando o meu método da casa dele e em 2 dias ele fez R$740. A Júlia fez R$375 em apenas um dia aplicando o meu método da casa dela. O Lucas, em 3 dias, ele fez R$965 aplicando o meu método da casa dele. É por isso que eu falo com toda a convicção do mundo, olhando no seu olho. Qualquer pessoa que aplicar o meu método de casa, que tenha força de vontade, seja proativa e tenha essa garra de querer mudar de vida, tem total possibilidade de alcançar esses ganhos e muito mais. Então, se você quer ter essa chance de poder faturar R$300 no Pix e ainda poder ter acesso a um método validado que tem mudado a vida de pessoas e que pode mudar a sua vida também, clica no primeiro link da descrição agora, você vai vir para o meu WhatsApp e aqui eu vou te explicar como que funciona. Se deu uma chance de mudar de vida, clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo que depois desse vídeo eu já vou te responder. Você é a favor da pauta da vida dos animais, contra maus tratos, contra a violência contra os animais? Sim, eu sou vegano. Viu? Ele é vegano, ele só mata as folhas para comer. Sim, então você acha que a vida dos animais importa, obviamente. Sim. E as plantas, o que você acha? Por exemplo, árvores centenárias, supressão de vegetação ilegalmente. Você acha que a vegetação, reino vegetal também são vidas? Você concorda? Sim, claro, são seres vivos e fazem parte do nosso ecossistema. Você acha que importa então? Sim, legal. O que você pensa em relação ao aborto? Você é a favor ou contra a legalização? Pela cara, pela franja e pelo cabelo de ratazana subindo aqui na barriga, olha só. Ah, que nojo! A gente já até sabe a resposta, né? Então, eu sou a favor da legalização do aborto porque eu defendo que as vidas animais não devem ser pautadas pelo sofrimento. E muitas vezes você fazer um aborto, na maioria, né, na verdade, é um ato de você respeitar e entender os limites do próprio corpo. Agora, você matar um bebê é você respeitar os limites do próprio corpo?
Tá bom, né? Não tava sabendo disso, não. Porque muitas vítimas são, por exemplo, estupradas. Não é estuprada, não. É estuprada, tá? Pelo vocabulário, já podia até virar presidente, né? E não conseguem realizar o Pode aborto. segurar? Pode segurar. Sim. Segura. Não conseguem realizar o aborto, e isso é como se fosse uma alienação do próprio direito do corpo. Alguém tem que explicar pra ele que, em caso de estupro aqui no Brasil, a mulher ela já tem o direito de decidir se ela vai seguir com a gestação ou não. Entendi. Só que você comentou agora que a gente precisa respeitar principalmente a vida animal. E a vida das pessoas? A gente não Aí, respeita? podemos. Assassinando a vida delas, liberando o aborto? Olha, os animais também abortam. A gente aborta de vários jeitos. É verdade. Esses dias mesmo, eu vi na farmácia um pelicano pedindo uma pílula pra poder abortar o filhotinho. Sim. Aborto não é só uma coisa só. Mas o aborto natural é uma coisa, o aborto provocado de forma... Tem animais que forma induzem direcionada. aborto também. É uma coisa Os da animais são vida. irracionais, né? Corte rápido. Se você preza pela vida dos animais, você não acha que se deveria ser um direito de todos os animais, porque os humanos não podem? Meu Deus, vai piorando os argumentos. Agora ele quer que um humano tenha o direito de tirar outra vida. Engraçado que quando a gente defende o direito de tirar a vida do vagabundo, que assalta, que mata, que inferniza a vida de todo mundo, aí o que eles falam? Ah, é uma vida, não pode. Aí quando se trata do bebê, ah, tira essa vida aí. Porque nós somos seres humanos, nós vivemos em civilização. Todo Animais feto, também se todo organizam. feto, não, mas a gente não pode comparar. Então você tá querendo comparar, por exemplo, a vida animal com a vida do ser humano que se veste, coloca roupa, trabalha. Achei Nós que era isso somos... que a gente estava fazendo agora. Não. Ele quer comparar um leão que vai, arranca a cabeça de uma zebra pra poder alimentar a família dele toda. Ele quer comparar isso com pessoas civilizadas que vivem em sociedade. Não é possível, velho. A grande questão é o seguinte, eu queria saber se você acredita que a vida animal importa e se porque a vida animal importa, a vida do ser humano não importa, dando direito às pessoas de assassinar bebês dentro do ventre. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente se alinha aqui, é que nós dois achamos que a vida dos animais importa. Sim, concordo plenamente. E Sou um que, defensor, inclusive, da vida animal. sim, De qualquer vida. inclusive eu acho que todos os animais deveriam ter o direito de existir. E o ser humano? E o bebê do ser humano? Incrível. Só que eu acho que a partir do ponto que uma vida está causando desespero, suicídio, problema social para outra pessoa, às vezes nem tem condição de criar uma vida humana que vai passar a vida em sofrimento. Então você vai criar um bebê para que, poxa, ele sofra? Ah, você entendeu? Se um jumento e uma jumenta que estão passando por dificuldades financeiras e psicológicas vão lá e copulam sem responsabilidade nenhuma e geram um filho, esse filho vai gerar instabilidade psicológica nesse jumento e nessa jumenta que copularam, entendeu? Aí porque esse bebê vai estar gerando problemas psicológicos e financeiros para esse jumento e essa jumenta sem responsabilidade, aí eles vão ter o direito de tirar a vida do próprio filho. Puta merda. Eu também não concordo. Entendo, mas, por exemplo, uma criança que já nasceu muitas vezes dentro de uma condição inadequada economicamente, financeiramente, por exemplo, dentro de uma favela. A criança nasceu, tá ali. Isso dá o direito à mãe, por não ter muita expectativa de uma boa vida para essa criança, dela tirar a vida dessa criança? Cara, eu acho que depende muito de cada caso, mas Sério, ele não falou isso. Ele acabou de defender assassinato na cara de pau. Depende de cada caso. Como assim depende de cada caso? Se a mãe for muito pobre, se o pai for muito pobre e a criança estiver dando muita despesa, pode matar o filho? cada é um caso. Eu Então, acho que cada eu tenho um corpo filho, que gesta, cada corpo que tem capacidade de gestar, inclusive corpos trans masculinos, está rolando a marcha ali agora. Qualquer corpo capaz de gestar, corpos não binários. Qualquer corpo não. O único corpo capaz de gestar é o corpo da mulher. Tem que ter a autonomia, a sua corpos própria não o quê, gestação. você falou? Não binários. O que é isso? Sei qual- Desculpa a minha ignorância. Não binariedade de gênero? Não binário, você falou. Eu conheço binário, mas binário, o que é isso? Binário é com pronome neutro. Mas isso está dentro da regra de ortografia, língua portuguesa? A palavra você, por exemplo, tipo, o termo você, não foi por muito tempo. A língua é viva, a gente modifica a vida. Você parece burro! Tá, mas atualmente, dentro das regras da língua portuguesa, isso não existe. Se eu colocar, por exemplo, isso dentro de uma redação, você é desqualificado. Mas enfim, essa não é a pauta. Ui!
Ele só esqueceu que para você mudar a língua portuguesa, como ele mesmo disse que já mudou, tem que ter um consenso na sociedade. E pelo que eu sei, não tem um consenso na sociedade para que mude a língua portuguesa para o dialeto neutro, né? Por que você é a favor do aborto? Porque, assim, é uma disparidade a gente falar que nós apoiamos a vida animal, que é uma vida que não é racional, que é uma vida que não constrói família civilizatória, enfim, e a gente não ser a favor do ser humano, da vida do ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, que nós somos a favor do aborto, porque... beleza? Educação zero. Quando a gente fala que a gente é a favor do aborto simplesmente porque as pessoas podem ter filhos que são indesejados ou filhos que não vão ter uma boa vida, isso é completamente uma hipocrisia. A gente não pode simplesmente comparar a vida do animal. Ela é válida, ela é bem-vinda, mas a vida do ser humano não é, porque ele pode ter a presunção ali de não ser um ser humano bem-sucedido. Se for assim, vamos matar toda a população pobre, porque não tem uma expectativa. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de escolha. Inclusive o bebê, que é um ser humano, né? Mas muitas vezes as pessoas que inclusive são estupradas, cruelmente estupradas, não Estupradas. Meu Deus do céu. Além de querer assassinar bebês, ele assassina o português também. têm o direito de escolha. Tem sim, a lei hoje permite o aborto em 3 casos, que é justamente no caso de um estupro, ou no caso que a criança Menos, né? Tem, não, pô, você isso tem que é ser, liberado. tem muitos conformes, muitas legislações que não favorecem a pessoa que aborta. Qual, por exemplo? Viu como é que esse pessoal usa o estupro como uma desculpinha para tentar legalizar o aborto? Eles não estão preocupados com as pessoas que sofreram violência. Não, eles querem abortar independente da situação. Por exemplo, para você ter que abortar, para você conseguir abortar, você tem que encerrar sua gestação nos primeiros meses de vida, senão já não vale. Ué, mas você vai esperar mais pra quê? Pra criança sofrer Às mais? vezes a pessoa vive uma situação de abuso, já que estamos falando de abusos. Uma situação de abuso tão grande que não consegue. Não Simplesmente. consegue. Ela teve a ideia de tirar. Vamos lá. Imagina que a pessoa foi ali e sofreu uma violência. Teve a necessidade que seja. Eu achei que a gente só tinha necessidade de beber água, de comer pra gente poder nos manter vivos, né? Mas agora, necessidade de tirar a vida do próprio filho, essa é a primeira vez que eu escuto. Beleza, teve a necessidade. Ela precisa esperar muitas vezes 9 meses pra ela poder tirar essa criança? Às vezes a pessoa vive uma situação de violência tão intensa que não consegue ter acesso ao abortar nos legal. primeiros meses. E aí esse caso tem que ser importante. estudado, mas é um caso isolado, não é um Exatamente. caso Não. primário. É aí que tá, não são casos isolados. Você sabe que a maioria uma dos- rede de violência, assim, tão imensa, que eu acho que quem tampa os olhos pra ver é quem favorece o aborto. Legal, mas aí Não favorece você a falar política. que a gente pegar esse caso e colocar no topo da pirâmide dentro dessa pauta é totalmente desconexo, porque a maior parte dos abortos que ocorrem, principalmente ilegais, né, porque hoje não é permitido no Brasil, são de pessoas que simplesmente interrompem a gestação porque se consideram inaptas naquele momento para gestar, simplesmente porque elas não querem, de forma mais resumida, não é porque sofreu uma violência ou coisa parecida. Existem os casos de violência, a gente entende, mas existem muitas pessoas que interrompem simplesmente porque elas acreditam que o corpo é delas e elas podem fazer o que bem entender. Uma narrativa desconstruída há muito tempo, porque o corpo da criança não faz parte do seu corpo, ele está ali temporariamente. A mesma coisa que eu falar que... Mas aí também é uma questão, né? Tipo, desculpa te Não, interromper. pode falar. De até quando a individualidade do feto é respeitada. A pessoa está defendendo o aborto e ela vem falar de respeitar a individualidade do feto. Puta merda, velho. Isso aqui é tipo o André Surak falar que uma mulher tem que ser conservadora e mãe de família. Porque o feto, isso é uma pergunta assim, pra deixar no ar. Eu já tenho que ir indo, tô atrasado. Tá bom. O feto tem desejo? Saber se o feto sente desejo ou não, não tem como a gente saber, até porque ele tá dentro da barriga da mãe. O que a gente sabe é que esse feto, ele vai vir a sentir desejo. Por exemplo, eu há 37 anos atrás era um feto, era um bebê dentro da barriga da minha mãe, e hoje, 37 anos depois, eu tenho vontades, eu tenho desejo, eu tenho sonhos. E se eu sou a mesma pessoa que estava na barriga da minha mãe, com a única diferença de desenvolvimento de tempo, isso significa que mesmo que o feto não possa se expressar e falar que tenha desejos, ele vai vir a ter. Mas eu acho assim, independente de ter desejos ou não, eu acho que a gente tem que respeitar a vida humana, né? Independente da forma que é. E qual é a melhor forma da gente respeitar? É a gente não machucar e não matar outra pessoa. Suponho que ainda não. O animal tem? Fica no ar. O animal tem desejos? Fica no ar. Não, responde pra mim, pô, rapidinho.
O animal ele tem essa racionalidade para ele decidir. Eu tô atrasado, moço. Ah, entendi. Vai com Deus e obrigado pela sua opinião aí. Arregou. Engraçado que esse mesmo pessoal que defende tirar a vida de um bebê sem dó e sem piedade é a mesma galerinha que defende o estuprador, um vagabundo com unhas e dentes, para que ele não pegue pena de morte, para que ele não sofra castração química. Se você pergunta para esse pessoal aqui, você defende pena de morte para um vagabundo que abusou de uma mulher, um vagabundo que tirou a vida de um pai de família, sem dó e sem piedade, eles vão falar, ah, é uma vida humana, né? Ele pode até ficar preso para poder se ressocializar, mas agora tirar a vida dele, castração química, aí não. E a prova disso que eu tô falando é que quando eles votaram o PL de castração química para estuprador, quem que votou contra? Toda essa galerinha de esquerda. Aí quando dois jumentos irresponsáveis praticam coito, vão lá, fazem um filho, aí eles defendem que essas pessoas irresponsáveis, que não têm dinheiro, não tem nem psicológico para ter um filho, vai lá e tire o filho. Não, é porque é o melhor pra eles. E pro bebê? É o melhor? Ficar dentro de um saco preto? É melhor isso pro bebê? Eu defendo que o SUS, pelo menos, tivesse castração química pra esse pessoal que é irresponsável, não consegue criar um filho, não tem nem capacidade psicológica pra poder criar um filho, vai lá e tem a castração química grátis. Pronto, pelo menos corta isso. Pronto, pelo menos esse pessoal não vai procriar, né? Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso aqui. Qual que é o melhor caminho? É tirar o próprio filho? É criar o próprio filho? Ou castrar essas pessoas irresponsáveis aqui? Eu já não sei o que a gente pode fazer para poder melhorar isso, né? Deixa o seu like, me segue também no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo, Daniel Alvarenga Produtor. E para você que quer poder ter a chance de faturar R$300 no Pix, clica no primeiro link da descrição, você vai vir aqui pro meu WhatsApp e você vindo pro meu WhatsApp, além dessa super chance de você conseguir R$300 no Pix, você vai conhecer o meu método de ganhar dinheiro de casa, onde você pode faturar de 3 a 6 mil reais trabalhando aí do conforto da sua casa. E lembrando, o meu método já é um método validado, onde várias pessoas já estão aplicando nas suas casas e já estão começando a ganhar dinheiro e mudar de vida. E agora você pode ter acesso a esse método também. Então clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Não perde tempo, eu vou atender agora, clica e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.